A ciência social nos diz que o ser humano é um ser social. Mas diante do distanciamento social provocado pela Covid-19, as relações e demonstrações de afeto começaram a se reconfigurar. Para quem está no relacionamento amoroso, por exemplo, a saudade vem e as incertezas sobre quando tudo voltará ao normal aparecem, né? Claro. Hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Bruna Oliveira e com o sociólogo Marcelo Enes por chamada de vídeo. Eles vão contar pra gente como é que a gente pode lidar com essa distância numa perspectiva individual e coletiva. Muito boa tarde, bem-vindos aí ao nosso programa agora, né, de forma virtual. Nós estamos conseguindo levar informação, entretenimento através de videochamadas, né? O nosso jeito de fazer que foi recriar, né? Então nós estamos no momento em que é importante esse distanciamento social, todos os cuidados que estão sendo recomendados, mas a gente tem que aprender ainda a lidar com esse distanciamento, principalmente, né, de forma individual e coletiva. Boa tarde e obrigada por falarem conosco. Marcelo Enes, sociólogo, boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Bruna. Prazer em estar aqui com você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde também, Jaqueline. Boa tarde, Marcelo. E boa tarde a todos que estão assistindo nós nesse momento. Pois é, para a gente começar, Bruna, como o distanciamento pode afetar essas relações aí pessoais? Então, né, o distanciamento ele chegou assim meio que de repente. Então, foi algo que foi tirado, a proximidade, o contato físico, ele foi tirado de todos nós, né, de uma forma muito rápida. Então, essa proximidade física, ela pode gerar sentimentos de tristeza, de mal-estar, né? Pode agravar processos, né, psicológicos da própria pessoa ou até desenvolver alguns quadros também. Então, por isso que é importante a pessoa ela procurar um suporte no social também, né, ter o cuidado de si e procurar um suporte social para poder enfrentar melhor, né, essa época de pandemia e distanciamento social. Até porque o distanciamento social, ele não necessariamente precisa vir ligado a um distanciamento afetivo e emocional e de cuidado com o outro. E agora vamos entender, né, como é que a sociologia enxerga esse distanciamento, principalmente o distanciamento coletivo, né? A gente é muito caloroso, a gente gosta das relações mais próximas, foi algo que foi muito rápido, nós não nos preparamos para esse momento. E aí, o que é que a sociologia tem, né, de visão que possa nos ajudar nesse período, com um olhar mais abrangente? Jaqueline, é uma questão bem interessante. Na verdade, o que a gente está chamando de confinamento ou isolamento recoloca as nossas formas de relacionamento, né? Seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da família, seja no âmbito das relações afetivas, como a Bruna já apontou, e também seja no âmbito do lazer, né? Porque todas essas atividades, elas tinham uma dimensão presencial, né? No caso da família, funciona de modo inverso, no certo sentido, para as pessoas que vivem em família, que têm parceiros, parceiras, que têm os filhos em casa, né? Se a gente tem um esvaziamento dos outros espaços, das escolas, do trabalho, dos bares, das praias, nós temos um reforço na convivência diária, cotidiana, dentro das casas, né? E isso pode realmente provocar, né, situações não previstas, tensões, ou até formas de reinvenção, né? A gente tinha uma dinâmica de vida, de levar o filho para a escola, de muitos só vê-los à noite, agora os filhos estão dentro de casa, né? A questão do cuidado, né? O cuidado com o outro. Eu estou pensando mais na situação das pessoas que vivem com outras pessoas dentro de casa, né? A questão do cuidado com a pessoa, com o cuidado com a casa, né? Tudo isso tem sido recolocado, né? Coisas que eram, digamos, destinadas para outras pessoas
nós passamos a fazer, não é? Então, isso tem uma implicação, um efeito em nossas relações sociais de grande proporção e com certeza deixará, digamos, consequências, né? Depois que nós saímos dessa situação. Dúvida. E nós sabemos que tem muito sentimento aí, né, que acaba sendo evidenciado nesse período de distanciamento social. Bruna, o que é que a gente pode fazer para diminuir, principalmente os sentimentos assim de carência afetiva, né? Você imagina, muitos profissionais estão saindo para trabalhar, principalmente na área médica, né? E outras profissões que são consideradas aí da linha de frente. E os seus filhos, maridos, quando a gente fala, né, numa forma geral dessa carência afetiva, do tocar, do abraçar, do beijar, exatamente por necessidade, né? Por um período de cautela e amor ao próximo, mas há ainda esse sentimento de carência afetiva. Como é que a gente pode lidar com isso? Acredito que o primeiro de tudo é acolher esse sentimento, né, de que é um sentimento que está presente justamente por conta do que a gente está vivendo e tentar olhar assim, o que é possível fazer dentro do que está disponível para mim nesse momento, né, e também pensar o contato não só como um contato físico, porque o contato ele vai muito além, né, o contato está no olhar, o contato está na fala, está no movimento, nos gestos. Então, tentar se aproximar de outras formas, né? O Marcelo falou de se reinventar. E aí eu lembrei assim do quanto o ser humano ele tem um potencial criativo, de criador, de se adaptar a situações muito alto. Então, é essa hora de resgatar esse potencial criativo e tentar se inserir nas relações de uma forma diferente. Né? E também que seja confortável para a pessoa, né? Será que é mais confortável para mim fazer uma videochamada? Será que é mais confortável para mim eu fazer ligações frequentes ou mandar mensagens de texto? Né? Ter esse cuidado de uma forma diferente com o que está disponível para a gente nesse momento. É importante, então, a demonstração de carinho, né? De afeto. Essa demonstração ela pode ser feita de diversas formas. Até no cuidado, né? Isso, um cuidado diário, né? De perguntar como a pessoa está, de se mostrar presente para ela naquele momento, né? De mostrar a importância que tem aquela pessoa no que ela está fazendo, né? Que é um momento que é temporário, né? Não se sabe quanto tempo isso vai durar, mas que é temporário. E que é buscar novas formas de se atualizar, novas formas de se relacionar, né? Para manter essa relação e manter o vínculo afetivo. Não deixar que o distanciamento social impeça, também se torne um distanciamento afetivo. Marcela, agora eu gostaria que você falasse exatamente sobre, fizesse uma análise sobre a situação, né, atual, né, a situação social atual e também qual o futuro das relações sociais pós-pandemia. A gente pode se acostumar? Como é que a gente pode enxergar o futuro? Bom, eu posso tentar pensar um pouco isso nesse momento, né? Mas antes eu queria voltar um pouquinho no que a gente estava conversando e já emendo com a nova questão, que é a seguinte: esse momento é muito interessante também do ponto de vista sociológico, porque embora ela tenha promovido esse isolamento, né, e é verdadeiro, mais para uns, menos para outros, mas ele também tem produzido reaproximações. Se nós considerarmos, por exemplo, um cenário, né, que era muito marcado pelas questões políticas, ideológicas, e de repente a gente começa a mandar mensagem para pessoas que a gente estava meio brigado por questões políticas, e perguntei aí como é que tá, tudo bem, como é que você tá se cuidando, e a pessoa também te responde, né? Então isso é uma coisa assim bem interessante, porque também é um momento de possibilidade de reaproximação, de reconstrução de laços que vinham sendo rompidos, né? Então isso é uma coisa que eu considero bem interessante e bem importante. Quanto à questão do a questão do cenário futuro, a gente não sabe exatamente para onde vamos, para onde nós vamos, né? Para onde a gente vai.
tudo depende de como as coisas estão se dando nesse momento. Por exemplo, questões mais objetivas, né? O quanto o trabalho remoto, por exemplo, eu tenho dado aula via remota, né? Via remota. O quanto essas práticas, o trabalho que nós temos fazendo à distância vai ficar, né? O quanto a presença física vai se impor novamente, o quanto isso vai ser deixado de lado, né? Isso vai depender, obviamente, de pontos de vistas, né? De interesses, o que é melhor para quem, né? Esse tipo de coisa. Mas eu acredito, de uma maneira mais geral, que, de fato, nós vamos ter um impacto significativo, né? Porque nós estamos tendo, como já foi dito, de maneira forçada, uma experiência de sociabilidades virtuais, né? Eu gostaria de pensar nesse sentido, né? Não há um isolamento social, o que há o isolamento é um isolamento presencial, porque nós estamos reconstruindo e reinventando nossos vínculos sociais à distância, né? Então, o que ficará disso, né? Eu espero que fiquem as boas coisas, né? Que fiquem as boas coisas, que essa preocupação com cuidado, com a solidariedade, não é? Com o sentimento de preocupação mútua, que essas coisas permaneçam e criem uma nova base de relacionamento social. Excelente análise, fiquei, né, aqui emocionada em ouvir um outro lado, né? Muitas vezes a gente fica tão focada na ideia de distanciamento social que a gente nem se dá conta que, na verdade, é exatamente o que você falou, é um distanciamento presencial, né? Porque nós podemos, de diversas maneiras, manter o contato com as pessoas que a gente ama, né? De diversas formas, mesmo que não estejamos presentes ao lado, né? Então, assim, é importante sempre a gente buscar aí, né, referências, por isso que a gente resolveu fazer aqui essa videochamada, ouvindo aí o sociólogo e também a psicóloga. E falando nesse distanciamento presencial, que é tão importante a gente agora começar a reavaliar, né? Porque as palavras, elas são poderosas e de tanta gente falar, a gente acaba carregando para si. Quando a gente fala em distanciamento social, a gente lembra muito solidão. E aí a solidão pode ser um dos sentimentos que ficam mais aparentes nesse período. E a solidão, ela dói, né? Muito. E se a gente for observar, às vezes a gente está diante de muitas pessoas. Quem nunca se deparou com a situação de estar, né, dentre tantas pessoas e mesmo assim se sentir só? Então, apesar desse momento a gente lidar com a solidão, exatamente colocando como lado do distanciamento social, a solidão, ela é além disso, né? Bruna. Sim, a solidão, na verdade, ela é muito vivenciada assim, subjetivamente, porque é algo muito único de cada pessoa, de como a pessoa está encarando essa situação, né? Então, é realmente buscar suporte, né? Suportes de familiares, suportes de amigos, com o que é possível fazer, buscar, quem sabe até também suporte psicológico, né? Tem muitas redes de psicólogos que estão fazendo um suporte emocional, suporte psicológico de forma online. Então, é realmente buscar, né, um cuidado de si, né? Cuidar da saúde mental, cuidar do outro, né, de o que é que eu posso oferecer para o outro, o que é que eu posso oferecer para mim mesmo nesse momento, para que haja esse cuidado e de se manter presente, de ter consciência do que está acontecendo. E é isso, eu acho que realmente é uma palavra muito forte que tem que ser muito pensada, né, que é o cuidar. Perfeito. Pode completar, Marcela, por favor. Sim, então, eu acho que nós já vivíamos numa sociedade da solidão, né? Mesmo presencialmente, eu acho que a solidão é uma marca do nosso mundo, né? Mesmo a gente encontrando as outras presencialmente, mesmo a gente indo aos bares, restaurantes e tal. E acho que essa é uma marca do mundo contemporâneo. Talvez a gente possa repensar essa marca, essa característica do nosso mundo, exatamente por esse meio da preocupação, né? E isso que é importante, da gente se encontrar naquilo no que nós somos mais frágeis, né? O encontro pela fragilidade, então, pela necessidade do outro.
eu tenho pensado muito, tenho escrito alguma coisa sobre isso, exatamente nessa oportunidade que nós temos face a um inimigo, que é um vírus, que é invisível, né? Mas que, de certa maneira, recria os nossos laços de pertencimento, os nossos laços de convivência, né? Então, talvez até saiamos melhores em relação à solidão, né? Porque a gente aprendeu a encará-la de uma maneira e conseguimos reconstruir alguns vínculos. A ideia, né, Marcelo, de estar só não significa a presença física, né? Muitas vezes Exato. As pessoas, elas estão diante de outras pessoas e elas se sentem só, assim mesmo, né? Mesmo com a presença de muita gente. Exatamente. Olha, eu quero agradecer, gostaria muito de continuar aqui esse bate-papo, muito importante a gente parar, refletir, repensar, né, principalmente num momento como esse, e traçar, né, aí novos planos de forma que a gente saia renovado, né? De tudo, eu sempre, né, penso que de tudo ruim que acontece, tudo de difícil serve de lição, de aprendizado, e eu espero que a gente saia fortalecido de tudo isso, né, Bruna? Com certeza, exatamente. É realmente como o Marcelo falou, né, de procurar dentro do que a gente está vivendo, né, de realmente ressignificar tudo isso, né, de atribuir um novo significado e tirar o que tiver de melhor. Perfeito. Bruna, muito obrigada. Marcelo, muito obrigada. Obrigada. Vocês, assim, foram incríveis, né? Esse bate-papo aqui foi sensacional. Contar com o apoio da sociologia e da psicologia faz a diferença, a gente buscar profissionais dedicados e que realmente estão, nesse momento, fazendo a diferença, né? Porque muitas vezes a gente fica com as ideias, sem saber para onde vai, e ouvir aí os profissionais é sempre um caminho, né? Um caminho, assim como da informação. Como eu sempre digo, a informação ela é valiosa. Marcelo, considerações finais? Não, eu quero agradecer a oportunidade. Realmente é muito importante a gente trocar ideias, colocar o que as universidades, né, as ciências podem propiciar para a solução dessa situação, né, e deixar essa mensagem, né, que nós somos seres com grande capacidade de criação, não é? E que, embora nós sejamos muito racionais, mas que a gente também coloque a questão das nossas emoções, do nosso afeto como uma questão central, né? E desejar que todos, né, fiquem bem e que logo vamos sair dessa situação. Muito obrigada, Marcelo. Bruna, muito obrigada.